Paz do Senhor Jesus, me chamo Gilmar, bem-vindo ao canal Caminho, Verdade e Vida. Já estamos aqui com nossa Bíblia aberta para dar início à nossa sequência de vídeos sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Se você não viu o vídeo falando sobre o pecado, eu vou deixar aqui em destaque no final desse vídeo, aí você pode estar assistindo. Com nossa Bíblia aberta aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então a gente vê que aqui já está nos falando sobre o sacrifício de Jesus. Ele foi enviado para que nós não viéssemos perecer, mas ter a vida eterna. Então ele não veio para condenar, mas ele veio para que através do sacrifício dele nós fôssemos salvos. Vamos entender um pouco melhor sobre isso aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Está escrito assim: Justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, nós vemos que através da nossa fé em Jesus, nós somos salvos. Nós vemos que a palavra de Deus, ela diz aqui, no versículo 23, assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se não fosse a graça que veio por meio de Jesus, nós que deveríamos estar na cruz. Mas como Jesus foi sacrificado em nosso lugar, essa palavra que diz aqui na Bíblia, propiciação, significa como uma oferta. Jesus foi dado em nosso lugar. Então nós vemos que através do sacrifício de Jesus foi manifesta a justiça de Deus, para que todos os que têm fé em Jesus Cristo seja justificado e assim ter acesso à salvação. Agora vamos ver aqui do lado o que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 18. E está escrito assim: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem
muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos que aqui a palavra está falando do pecado de Adão, a justiça que vem por meio de Jesus. Nós vimos que a desobediência resultou na condenação de todos os homens. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão perdeu a inocência, assim fazendo com que toda a descendência fosse maliciosa e tendenciosa a desobedecer a Deus, gerando assim o pecado a toda a humanidade. Se não fosse através do amor de Deus pelo mundo e enviar Jesus como sacrifício a favor de nós, ao morrer estaríamos condenados ao castigo eterno. Nós vemos também que através da obediência de Jesus, todos nós somos feitos justos. Ou seja, nós somos justificados por Cristo através do sacrifício dele, como está escrito aqui, Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A gente vê que fala aqui embaixo que a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Através da lei, nós vemos o que desagrada a Deus, mas através da graça que vem por meio de Jesus, nós vemos que Deus, ele sendo o nosso Pai e Criador, ele está pronto para nos perdoar. A partir do momento que nós acreditamos em Jesus, nós recebemos a graça de Deus. E através dessa graça, nós recebemos a salvação, que nos leva à vida eterna. Sendo assim, através da obediência e da justificação que vem por meio de Cristo, nós estamos livres desse castigo eterno. Que assim como Deus nos amou e entregou Jesus como sacrifício a favor de nós, nós venhamos amar a Jesus e não permitir com que esse sacrifício tenha sido em vão. Que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida. Até o próximo vídeo e Deus abençoe. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versos 13, 14.